Como vencer pecados repetidos? Isso mesmo, pecados como a pornografia, a masturbação, a mentira, maledicência, até mesmo a fofoca. Como a gente pode vencer pecados que recorrentemente nós estamos praticando? Algumas vezes praticamos sabendo, outras vezes praticamos sem saber, algumas outras vezes praticamos até mesmo de propósito, ou seja, de forma proposital, de forma intencional, porque a gente se julga não conseguir ser liberto desse pecado. Por exemplo, a pornografia é um pecado que assola milhões de pessoas. Há um dado que diz que 26 milhões de pessoas assistem pornografia no nosso Brasil e assumem isso, tá? E aqui no nosso canal do YouTube eu ajudo muitas pessoas, principalmente jovens cristãos e pessoas casadas também, a se libertarem da pornografia. Um pecado repetitivo, que o pessoal cai direto, tem sempre uma recorrência de estar praticando a pornografia. Então como é que a gente faz para poder parar de cometer esses pecados que ficam repetindo em nossa vida? Que a gente tem o hábito de pecar. Bom, meu nome é Mário e como eu já disse, eu ajudo pessoas a se libertarem da pornografia e esse canal é inteiramente cristão, porque aqui nós conhecemos quem é Jesus de verdade. E você está no quadro. Vamos ver o que a Bíblia diz. Então, se você quer saber como deixar de cometer pecados repetitivos, vamos ver o que a Bíblia diz. Bora pro vídeo. Pessoal, é muito importante. Estou com a Bíblia aberta aqui, se você tiver com a sua também, será muito bom. Que você já se inscreva no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo que sai aqui no canal. A maioria das pessoas assistem meus vídeos, não são inscritos, não se inscrevem. Então você está sendo abençoado e não está se inscrevendo. Então você está pecando. Então transborda na minha vida e na vida de outras pessoas. Tá? Então se inscreve no canal e ativa todas as notificações. Para fazer o vídeo chegar mais longe, abençoar outras pessoas, é só você clicar aí ó, no like. É muito importante, tá bom? E se você deixar seu comentário, é de extrema importância e é muito bem-vindo. Vamos lá. Olha só, como é que a gente faz para poder vencer pecados repetidos na nossa vida? Estou com a Bíblia aberta aqui, em 1 Coríntios 7, 22, um texto bastante importante. Eu estou com ela aqui no computador também, que eu vou ver a outra tradução. Aqui eu estou com a King James desse lado aqui e eu estou com uma outra tradução aqui, tá? Vamos lá. Olha só o que está falando. Eu vou ler do 21 para frente. Foste chamado sendo escravo? É uma pergunta que o apóstolo Paulo começa fazendo. E ele diz depois, não te preocupes com isso, mas se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a tua oportunidade. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor e liberto, e pertence ao Senhor. E da mesma forma, aquele que era livre, quando foi chamado agora, é escravo de Cristo. Foste comprados pelo mais elevado preço. Não vos torneis escravo de homens. Então, olha só o que Paulo está falando. Deixa eu aplicar esse contexto bíblico para os nossos dias atuais, para a nossa vida de forma contemporânea. É um texto aplicável, tá, gente? É um texto aplicável. Que eu vou dizer que não é heresia, não, mas é uma interpretação pura do texto que a gente tem que entender. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos Coríntios de maneira peculiar e singela. E ele está fazendo algumas orientações com relação a ser escravo. Se a gente olhar um capítulo anterior, né, no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai estar falando sobre a gente ser templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, entende? Então ele está dando essas orientações. Paulo vai dizer que como a gente pode ser libertos por Cristo, continuar sendo escravos do pecado. Se torna incoerente, concordam comigo? Não é possível a gente ser livre do pecado, tá? Livre do pecado e não servir a Cristo de fato. E não tem como a gente servir a Cristo de fato e continuar sendo escravo do pecado. É água e óleo, essas coisas não se misturam. Aí a pessoa fala assim, mas Mário, eu não consigo libertar de pecados repetitivos porque eu tenho maus hábitos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Paulo, por exemplo, ele vai dizer que tinha um espinho na carne, gente. Então, é normal cometermos pecado? É normal nós cometermos pecado, tá? Eu não estou apoiando a prática de pecar. O que eu estou dizendo é que é normal o cristão cometer pecado, mas na perspectiva do deslize. O pecado na nossa vida tem que ser um deslize, tem que ter sido um acidente, foi de repente, eu não percebi. Mas pecados repetitivos não podem acontecer. A gente não pode deixar que eles reinam sobre a nossa vida. Por exemplo, pornografia. Pornografia é um pecado que o pessoal fica repetindo várias vezes e de forma alguma consegue vencer. Tem vídeo aqui meu no YouTube ensinando a ser livre da pornografia. Inclusive, se você quer realmente ser liberto da pornografia, eu criei um material exclusivo para poder abençoar você. Tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? É um e-book, mentoria e ainda tem vídeo aulas para poder abençoar a sua vida e ser liberto da pornografia, ó. Old school, e vou te dizer, tem ajudado muitas pessoas ao redor desse Brasil a se libertar da pornografia. Vocês não têm noção dos depoimentos que eu recebo. Link na descrição, primeiro link, tá bom? Seja abençoado. Então presta atenção. Então a gente tem que entender que esses pecados precisam de um plano, uma estratégia para poder serem vencidos. Então agora eu vou deixar a pornografia de lado, que eu já falei que tem um material na descrição para te abençoar. Vamos pegar aí a masturbação, por exemplo, né? Nem sempre resolver o pecado da pornografia resolve da masturbação, né? Às vezes a pessoa ela se masturba só na imaginação, mas não assiste pornografia, tá? Ainda assim é um tipo de pornografia, mas não é uma pornografia direta, tá bom? Isso eu falo lá no curso. Mas presta atenção. Então a masturbação. Você precisa criar mecanismo contra a masturbação, senão você não consegue vencê-lo. Por exemplo, se você é aquela pessoa que toma banho só com chuveiro fechado, só com o banheiro fechado,
Começa a tomar banho com o banheiro aberto. Mário, como assim? Eu vou tomar banho com a porta aberta? Não, destranca a porta. Não deixa a porta trancada. Não facilita para o seu pecado vencer você. Faz sentido isso? Se você sabe que se você ficar sozinho dentro de casa, você vai cometer o ato de se masturbar, então sai pra rua. Vai andar com seus amigos, vai fazer uma caminhada, vai fazer alguma outra coisa. Ocupe a sua mente. Você precisa criar mecanismo para bloquear os tipos de pecado que você fica cometendo. Porque senão você vai ficar refém deles. Por exemplo, pecado da mentira. Como é que a gente resolve o pecado da mentira? Eu tinha um problema na minha vida que eu era muito mentiroso. Eu tinha uma parte da minha vida que eu fui mentiroso pra caramba. E eu cometi esse pecado de forma natural, tudo pegar mentira. Então um dia eu cheguei num rapaz da igreja, alguém que eu entendia que podia me ajudar, que tinha um caráter de Cristo transformado. E eu cheguei e falei assim, cara, eu tenho problema com mentira. Você pode me ajudar? E ele ficou assim, uau, tal. E foi um cara que me ajudou pra caraca. Por mais que a gente não teve um passo a passo, um método, só o fato de eu confessar já me ajudou a me libertar daquele pecado, né? Um dos pilares pra gente se libertar do pecado é a gente reconhecer, a gente confessar, a gente abandonar. Então a gente tem que entender essas coisas pra gente ser restaurado. Tiago 5,16. Confessai os seus pecados uns aos outros para seres curados e perdoados por Deus. Então eu quero que você entenda. Confessa, fala pra alguém. Então foi assim que eu resolvi o pecado da mentira na minha vida. Eu cheguei e contei pra pessoa. Pronto. E ali eu comecei a ter que me reportar a pessoa sobre algumas situações. Quando ela achava que eu pegava mentira, ela me perguntava, ela botava uma pressão. Isso fez total diferença na minha vida, tá? Então com a pornografia, com a masturbação não é diferente. Você precisa conversar, falar com alguém, sair desse isolamento, porque senão você não consegue vencer. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Se eu tenho fé em Cristo e eu não tenho fé que Ele me liberta desse pecado, será que eu realmente tenho fé de verdade nesse Jesus? Para pensar. Um outro ponto que a gente deve pensar é o seguinte, gente. A Bíblia diz que realmente a gente agora é escravo de Cristo. Como escravo de Cristo, a gente não tem escolha. Ele diz que a gente tem que viver uma vida santa e se parecer com Ele. Eu não estou sendo religioso aqui não, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é o seguinte. Nós precisamos imitar a vida de Cristo em nós. Ter esse caráter de Cristo. Ser um Jesus Cop, por exemplo, né? Uma cópia de Jesus, como o Jesus Cop diz. Quando a gente é parecido com Jesus, a gente vive a vida que Ele viveu. Logo, o pecado já não reina mais sobre a gente. Então, esses pecados repetitivos são quebrados e jogados por terra. Entenda o que eu estou falando com vocês. Existem formas de errar que a gente não espera. João vai dizer, aquele que diz que não tem pecado está mentindo e a luz não está nele. Entendeu? Então, todos nós pecamos e fomos expulsos da glória de Deus. Isso é um fato. Agora, viver refém de um tipo de pecado, isso não pode acontecer. Mesma coisa o cara falar, eu adulterei, eu traí minha esposa, e ele continua nessa prática, então ele não é convertido de verdade. Eu digo o seguinte, quem vive uma vida de pecado, uma vida pecaminosa, e não deixa de praticar, ainda não é convertido de fato. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você. Coloca aqui no comentário se você pensa desse jeito, tipo, Mário, eu cometo pecados repetitivos, mas pra mim tá tudo bem, né? Ou não, pra mim não tá bem, esse vídeo transformou a minha mentalidade, vai ser muito bom, tá bom? Já deixa também o seu like, isso é muito importante. Se inscrever no canal é uma missão, gente, ativar o sininho é uma missão muito importante. E tem um detalhe, coloca aqui no comentário, de forma rápida, aqui no comentário, se você concorda com esse termo, ser escravo de Cristo. Escravo ou filho? O que a gente é de verdade? Deixa eu criar essa bola de neve na sua cabeça e a gente resolve no próximo vídeo, tá bom? Então um beijão do Mário e muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Espero que você vença os pecados repetitivos. Link na descrição.